Olá pessoal, tudo bem? Muita gente conhecida aí prestigiando já esse início de live. Achei melhor começar até antes do horário combinado, porque daí a gente consegue que outras pessoas entrem e não percam o fio da meada, né? Hoje nós vamos voltando, né, a fazer lives. Fazia bastante tempo que a gente não tinha. Acho que na pandemia ficou muito comum, né, a realização de lives, né, e aí agora houve uma queda, né, na realização dessas atividades com outras pessoas, outros convidados. Então é bem legal estar aqui. Agradeço muita gente que não conhecia o perfil aumentou nos últimos meses, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho com um colega muito querido, a gente tem alguns pacientes em comum, e que trabalha com essa área de imunologia, né, que é um tema que está bastante em evidência nos últimos anos, né, com essa questão de infecções, coronavírus, vacinas e tudo mais. E na parte nossa, né, que envolve o tratamento psiquiátrico, não tem como a gente ignorar a utilização de medicamentos, e isso podendo interferir com o nosso sistema imunológico, com efeitos colaterais que a gente vai falar hoje que muitas vezes não tem relação com o sistema imunológico, mas não deixa de ser um tema que assusta muitas vezes, porque de fato alguns medicamentos podem sim produzir uma reação imunológica e portanto alérgica e trazer algumas complicações, né? Mas a gente vai conseguir ouvir de um especialista hoje que trabalha com isso, que gosta muito desse tema de imunologia, de alergia, de reação adversa a medicamentos. Todo mundo que está nessa trajetória de tratamento psiquiátrico há algum tempo, com certeza que está aqui, tem uma história para contar de reação adversa, né? Quer seja efeito colateral, quer seja alergia mesmo, né? E não dá para ficar aqui acenando para todos, mas sintam-se acenados, né? Tem muita gente aqui que eu conheço pessoalmente, né? Célia Junqueira, Sandy Brandão, Cláudia Carvalho, Leonardo de Brasília, muita gente conhecida mesmo. E aí vocês podem ir fazendo perguntas também, colocando depoimentos. A gente escuta muito sobre depoimentos de efeitos colaterais, né, de reações adversas na internet, mas eu sempre gosto de deixar uma ressalva também que o fato de uma pessoa ter tido algo horrível com o medicamento não significa que isso vai acontecer com todas as pessoas, né? Certamente a gente pode ter 10 pessoas que se deram muito bem com aquele mesmo medicamento que foi péssimo para uma determinada pessoa. Então isso é muito complicado, porque às vezes eu sei que a pessoa fica insegura de usar o medicamento e acaba lendo na internet, e se ela tiver o azar de escutar ali muitas pessoas que tiveram uma experiência ruim com determinado medicamento, ela pode deixar de usar um medicamento que poderia transformar a vida dela em algo extremamente positivo, né? E devemos sempre lembrar que na internet a gente tem um viés de seleção. O que é o viés de seleção? O viés de seleção é quando uma determinada pessoa, pessoas que se deram mal com determinado tratamento relatam a mesma coisa com restaurantes, a mesma coisa com lojas, né? Então a gente entra na internet para saber se aquele determinado lugar que a gente está pretendendo ir é bom ou não. Temos que lembrar que pode haver o viés de seleção, né? Quem se dá bem com uma determinada experiência, às vezes nem perde tempo para dizer, nossa, foi muito legal, né? Porque esquece, né? Vai fazer outras coisas. E aquelas pessoas que se deram muito mal acabam tirando um tempo para demonstrar a raiva que elas tiveram e publicar aquela experiência ruim que tiveram com determinado restaurante, com determinada loja e tudo. Então isso é um viés de seleção, e com medicamentos a gente também tem o tal do viés de seleção, e isso pode ser muito ruim
para outras pessoas que vão utilizar, né? A mesma coisa, a gente vai falar bastante coisa sobre isso, né? Ganho de peso, queda de cabelo, acne, sede, vontade de urinar de madrugada, vontade de comer de madrugada, pesadelos, reações na pele, dor de cabeça, reações intestinais, e tem muitas coisas que realmente não estão associadas aos medicamentos, né? São coisas que estão associadas a sintomas, e até me lembro de uma paciente que eu trato no Nordeste, uma menina que tem bipolaridade e autismo, e chegou um ponto agora, recentemente, no tratamento dela, que eu falei, olha, vai precisar alguém avaliar ela presencialmente, porque eu fiquei na dúvida se o que ela estava apresentando era uma reação adversa ao medicamento, uma acatesia, ou se era um estado misto, que é o sintoma da doença numa determinada etapa, né? Eu falei, olha, a gente vai precisar que alguém, né, não seria possível, a mãe não teria condição de trazê-la presencialmente a São Paulo, então, para exemplificar o quanto muitas vezes, né, a dificuldade em separar o que é o sintoma da doença e o que é o efeito colateral, muitas vezes também é muito complexo, né? Então isso tudo é algo que a gente vai conversar hoje, e o Dr. Alex já está por aqui, e aí eu já posso até convidá-lo para a gente poder conversar aqui hoje. Vamos ver se vai funcionar aqui. Esse é um momento delicado, né? Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deixa eu só. Que meu som. Consegue me escutar? Para mim deu uma falhada um pouquinho nesse início. Vamos ver se a partir. Agora me escuta bem, não? Tudo bem? Agora sim, tudo bem contigo? Beleza. Tudo bem, e você? Tudo bem. Queria que você começasse falando um pouquinho quem é você, o que você faz, onde você se formou, onde você trabalha, o que são as suas paixões, porque aqui para os meus seguidores eles já sabem as minhas paixões. Meu nome é Alex Lacerda, eu sou alergista e imunologista. Eu fiz toda a minha graduação, residência na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Hoje em dia, na alergia, eu atuo sobre tudo, mas as áreas que eu mais atuo é urticária crônica, reação medicamentosa, dermatite atópica. E o tema de reação medicamentosa é um tema que faz parte muito do meu dia a dia. E eu sempre estou batendo muito na tecla, pelo menos na rede social, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma confusão gigantesca, né? Então, né? E é interessante isso porque até nas outras áreas, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como clínico, no primeiro momento, antes de ser psiquiatra, é muito comum, às vezes, a pessoa falar já tem alergia à dipirona, e aí você fica muitas vezes uma saia justa, e se aquilo não é uma realidade, essa pessoa está perdendo a oportunidade de ter a dor aliviada, né? Acho que o grande problema é rótulo, na verdade. A confusão de reação adversa, reação alérgica medicamentosa é tão grande que a pessoa, quando fala que é alérgico, ninguém vai mais tocar, e a pessoa muitas vezes não investiga, não vê se é aquilo mesmo, né? Aí fica rotulado, vai usar um remédio que não é muito bem indicado, um remédio que muitas vezes é mais caro, pode usar uma resistência bacteriana com um antibiótico, por exemplo. É bem complicado. Ah, legal, muito bom. Bom, então eu acho que a gente poderia começar mesmo explicando aí esse tema, né? Reação adversa a medicamentos. O que é isso? Como que é o histórico de isso surgiu na alergia? Como que isso funciona? Acho que o mais importante é a gente definir primeiro o que é reação adversa, né? Reação adversa a medicamento ou medicamentosa é qualquer efeito que você vai ter com remédio não terapêutico, né? É um efeito, um sintoma que você vai ter não com aquele objetivo do uso da medicação, nas doses habituais que se utilizar uma medicação para o diagnóstico, para o tratamento de um paciente, tá? A reação adversa medicamentosa, ela é dividida em dois grupos, e aí que é onde pega a reação alérgica e a reação adversa. A reação adversa, ela pode ser do tipo A, que é a reação esperada,
pode ter a ver com a dose da medicação. Por exemplo, uma dose excessiva relativa. Olha, eu tenho um paciente que ele tem um problema renal, ele tem uma medicação que é excretada por via renal, vai sobrar mais medicamento que vai ter mais efeito sobre ele. Um efeito colateral medicamentoso, um efeito de interação medicamentosa, um efeito secundário de um remédio. Olha, eu vou usar um Plasil, por exemplo, tive uma síndrome extrapiramidal num paciente. É, isso tudo não é reação alérgica, é uma reação adversa. Essas reações que eu comentei, do tipo A, elas correspondem por 90% das reações. Então, a grande maioria das pessoas vai ter um tipo de reação que não é alérgica. A reação alérgica, a gente nem chama de alérgica, a gente chama de reação de hipersensibilidade, porque alérgico é aquilo que tem um envolvimento do sistema imunológico, e a reação de hipersensibilidade é aquela reação que ela é reprodutível, então o paciente quando tem contato com aquela substância ele vai ter o sintoma, nas doses normais da medicação, que são toleradas pela maioria da população. Tá? Então, as reações de hipersensibilidade, elas correspondem a menos de 10% das reações adversas. Então, toda reação alérgica medicamentosa, ela é uma reação adversa, mas a minoria das reações adversas são alérgicas medicamentosas, né? E hipersensibilidade, porque, como é reprodutível, mas a gente tem reações que não são imunologicamente mediadas e são reações de hipersensibilidade. Você comentou da dipirona, na maioria dos pacientes que têm reação à dipirona, o mecanismo é não imunológico, é pela ação do anti-inflamatório em quem é suscetível. E é um mecanismo de reação de hipersensibilidade, que os sintomas mimetizam um sintoma de alergia. O efeito colateral aos remédios, ele está dentro das reações adversas ao medicamento. Do tipo A. Tá? No tipo B, são as reações imunomediadas pelo sistema imunológico. Aí a gente está falando de intolerância medicamentosa, reação imunomediada, que é a reação que está dentro da reação de hipersensibilidade, mas você pode ter uma reação pseudalérgica, que não tem um sistema imunológico envolvido, e ele vai mimetizar sintomas que são parecidos com uma alergia. Na história do anti-inflamatório, por exemplo, o que acontece no metabolismo do ácido araquidônico, você tem uma inibição da enzima ciclooxigenase tipo 1. Em algumas pessoas, quando tem uma inibição muito forte dessa enzima, desvia o metabolismo e produz leucotrieno, e a pessoa tem uma urticária, um angedema, uma anafilaxia, não imunologicamente mediada pelo efeito do anti-inflamatório. Sintomas são semelhantes, ela vai se encaixar com o mesmo tipo de classificação de reação de hipersensibilidade, mas ela não é imunomediada, não tem um sistema imunológico envolvido. Certo. E os pacientes sempre perguntam, né? Porque nas bulas você vê lá os efeitos colaterais, né? Até aparece como reação adversa. E lá muitas vezes tem muitas coisas que os pacientes não vão ter. Então, como que é feito esse cálculo? Como que aparece isso na bula? Como que aparecem essas reações adversas da bula? Acho que um exemplo legal da gente ver é a história da vacina que a gente está tendo de Covid, né? Que é um medicamento lançado recentemente, a gente está vendo a evolução dele. A gente, quando vai desenvolver uma medicação, a gente tem os estudos de fase clínica, e a gente viu isso com a vacina do Covid, e vão ter muitos pacientes que durante os estudos vão ter sintomas. Eles vão estar lá pondo na bula já. E muitos sintomas vão aparecer no evento pós-lançamento, na vigilância epidemiológica pós-lançamento de uma medicação. E elas vão sendo adicionadas na bula com o tempo. Quando você tem uma bula de medicação, se você pegar a bula de um remédio, você vai perceber que muitos dos sintomas são semelhantes. Porque qualquer medicação pode dar uma reação adversa, um sintoma. E eles descrevem todos os sintomas possíveis já relatados, justamente para não ter um problema secundário, aí, processo e outras coisas nesse sentido. Mas o mais importante da bula, que o paciente tem que olhar, é a frequência. A maioria das bulas tem a frequência. Olha, tal sintoma, a frequência é essa. Olha, 1 para 10, 1 para 10 mil, é raro. O que acontece muitas vezes que eu vejo é o paciente que pega a bula, ele lê a bula, tal sintoma, eu tive tal sintoma, é uma reação adversa medicamentosa? Não, pode ser um sintoma da doença que ele está tratando, do quadro de base que ele tem, e aí confunde tudo, aí rotula e acaba ficando só a medicação que ele pode precisar. E Alex, normalmente, esses estudos que aprovam os medicamentos, metade das pessoas recebe o medicamento e metade recebe farinha achando que é o medicamento. Quando a bula diz que, exemplo, a fluoxetina causa náusea numa pessoa, eles estão comparando em relação a quem não recebeu. Porque, vamos supor, uma pessoa que não recebeu, ela pode falar, gente, me deu dor de garganta. Só que dor de garganta, ela não está recebendo a fluoxetina, ela está recebendo farinha. Então, na verdade, aquela dor de garganta é porque ela ia ter a dor de garganta
por um vírus, da gripe que ele pegou. Então, essas reações adversas, elas também são calculadas para tentar associar uma relação causal ao medicamento. A gente sempre tenta relacionar na alergia, assim, e quando a gente fala de reação medicamentosa, o mais importante que a gente fala é a linha do tempo. O evento que você tem e o tempo que foi pós-medicação. Quando você tem isso na bula, na verdade, vai ter o estudo que vai aparecer, que na maioria das vezes pode não aparecer tantos sintomas, ainda que o N é muito pequeno de pacientes ainda, né? E quando você aumenta esse N, mais pessoas vão ter sintomas descritos, que aí na vigilância secundária a pessoa vai descrever, ele vai ver se aquilo é verdadeiro, vai tentar achar uma relação causal. Quando você fala da náusea, muitas medicações vão provocar náusea, porque elas são deglutidas, tem ação do sistema gástrico, vai ter produção de suco gástrico, ela pode ter um sintoma que talvez não seja diretamente relacionado com a medicação, mas tem um evento associado com a medicação. Você toma a medicação e você tinha um quadro junto, que se vai se encaixar naquelas relações possíveis, quando tem mais de um sintoma envolvido. Porque a gente, quando fala de reação medicamentosa, a gente pode falar de certa, provável, possível, condicional, que vai depender de uma outra coisa para ter o sintoma. Então, ela vai acabar se encaixando nisso. O que a gente vê muitas vezes também é a influência daqui, né? E é muito importante. Vou dar um exemplo prático. Uma vez a gente estava fazendo um teste num paciente, e a gente, quando vai fazer um teste medicamentoso de provocação oral, que é o padrão ouro de investigação do paciente, a gente faz um teste com placebo antes. Ele recebe placebo e depois ele recebe o medicamento. Uma vez a gente deu placebo e o paciente começou a ter reação com placebo. Coçando e tonto e descrevendo um monte de sintoma com falta de ar. E a gente falou, olha, você tomou água com açúcar, foi só o placebo. A pessoa falou, nossa, então eu tenho alergia com água com açúcar. Então, a cabeça dela foi que era tão alérgico para mim, no problema dela, ela não pensou que o problema dela não era a medicação. Ela fixou aquilo que o problema dela era uma alergia. Então, muitas vezes, o entendimento do quadro, do seu próprio corpo, pode também confundir tudo, né? E principalmente o que eu até estava comentando com as pessoas aqui antes delas entrarem, né? O quanto hoje as redes sociais elas podem também ter um papel nocivo nesse aspecto, principalmente para pessoas mais ansiosas, né? É muito importante, óbvio, a pessoa pesquisar o lítio, o que que é isso, o que que as pessoas tiveram, né? Quem passou mal, quem não passou. Mas existe um viés de quem relata normalmente efeitos negativos na internet. Quem se deu bem não fica contando que foi maravilhoso. E, às vezes, quem é muito ansioso pode sofrer uma influência disso. E é engraçado porque, às vezes, a pessoa fala lá, eu usei lítio e engordei 10 quilos. Né? E a hora que você olha nos estudos específicos de aumento de apetite com lítio, não é nada associado a isso. É 1 quilo em 2 anos, no máximo, 2 quilos em 4 anos. Então, muito provavelmente isso tem outros fatores associados a isso, né? E é importante a pessoa olhar, porque às vezes ela olha lá, né? Remédio aumenta o peso. A hora que ela lê mais embaixo, também tem relato de diminuição de peso, mas ela olha Isso. só naquilo que lhe interessa e já fica completamente com preconceito em relação ao tratamento, né? Eu acho que muitas vezes o que acontece é tentar encaixar um problema que ela teve, alguma coisa que ela sentiu, naquilo que entrou ali de medicação. Ou muitas vezes o que você vê hoje em dia é achar um culpado, né? A gente procura um culpado para tudo hoje em dia. Se tem um culpado, você tenta mudar aquele culpado, você tem um problema e muitas vezes ter um problema acaba dando uma atenção para aquilo que você acha que merece uma atenção mais importante. Isso é um problema muito grande que você vê na medicação e muitas vezes, infelizmente, o que a gente vê na área da saúde também isso acontecer. Muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro, ele relata alguma coisa, a pessoa fala, é uma alergia. Na hora que você fala que é uma alergia, você já taxou a pessoa, ó, eu sou alérgico, eu não vou passar com o especialista para investigar, já sou alérgico e ponto, eu já vou tirar isso da minha vida. Então, quando você taxa uma pessoa, fala essa palavra, uma palavra potente, a pessoa já fica com aquilo pro resto da vida, muitas vezes não procura o especialista para investigar. Muitas vezes, quando eu falo com um não especialista, eu falo, olha, fala que teve uma reação à medicação. Vai procurar o especialista para investigar se é isso mesmo, uma possível, uma provável, mas não fala que foi uma alergia. Porque para alergia você tem que confirmar o diagnóstico. Se você não tem confirmado, você pode rotular a pessoa e ser pior para a vida dela. Uhum. E é muito importante você falar aquilo que você falou, né? Realmente, as reações muito comuns, que são em mais de 10% das pessoas,
são as reações que a maior parte das pessoas vão apresentar. E tudo também vai depender de como o medicamento é inserido, né? Não raro eu escuto relatos, né? Sexta-feira mesmo, uma paciente nova me relatou, olha, o meu primeiro tratamento, ela trouxe tudo anotado. A pessoa entrou com um antidepressivo, bupropiona, 3 vezes ao dia, de cara, mais fluoxetina, 2 comprimidos de manhã, mais um calmante lá que eu não me lembro agora. Então, assim, gente, qualquer pessoa do universo que iniciasse um tratamento desse iria ter efeitos colaterais, porque a forma como foi introduzida, você não está dando nem chance do sistema dela, do corpo dela, ela vai perceber aquela reação de uma maneira muito exacerbada, Sim. intestinalmente, o coração vai ter taquicardia, pode ter tontura, pode ter boca seca, dor de cabeça, falta de ar. Então, realmente, toda vez que, assim, embora é chato a gente falar isso nas redes sociais, mas se alguém introduzir algum medicamento de uma maneira muito agressiva, aí é importante você suspeitar que isso pode não estar tão certo, porque na psiquiatria, pelo menos, sempre a regra é devagar, melhor, e sempre, entendeu? A gente não pode. A pressa é inimiga da perfeição aqui pra gente, né? E dá para a gente dar um exemplo prático disso. Nas medicações que vocês utilizam muitas vezes um anticonvulsivante. E o anticonvulsivante, classicamente, ele pode dar reações de farmacodermia grave, inclusive, né? E quando a gente fala farmacodermia, um exemplo prático disso que você falou é sobre a lamotrigina, por exemplo. Que a ideia é você introduzir ela numa dose mais baixa, aumentar devagar a medicação, porque se você aumenta muito rápido, ela tem uma incidência maior de provocar farmacodemias, porque vai mexer com o linfócito T, reconhecimento de medicação. Então tem tudo um princípio, não é só da cabeça de alguém para introduzir dessa forma. Eu sempre falo, olha, o mais importante quando a gente fala de medicina é aquilo baseado em evidência científica mesmo. Foi estudado dessa forma, foi feito dessa forma. Quando você fala, e a gente está vendo muito hoje em dia, na minha prática eu vou fazer desse jeito. Não, olha, é desse jeito porque no mundo está sendo feito dessa forma, mas os estudos mostram melhor desse jeito, comparativamente for melhor dessa forma. Acho que é importante sempre seguir essa linha com o seu paciente, né? Uhum. E eu acho que assim, a gente, como médico, a gente às vezes existe um certo incômodo, né? Principalmente os médicos mais antigos, o médico questionar o paciente questionar o que o médico está fazendo. Mas, por exemplo, na bula, principalmente da lamotrigina, qual é o protocolo no mundo inteiro? Você introduz 25 miligramas, espera 2 semanas, vai para Sim, 50 miligramas, espera mais 2 semanas, depois você vai para 100 miligramas. Se você está junto com o ácido valproico, que dobra a dose da aumenta. lamotrigina, você tem que usar a metade disso. Então, 12,5 miligramas, meio comprimido do de 25, espera 2 semanas, vai para 25 e depois vai para 50. Isso está escrito lá na bula. Então, modo de iniciar o medicamento. É óbvio que o médico, às vezes, ele pode falar, vamos fazer mais devagar, vamos fazer mais rápido, mas aí normalmente existe uma explicação para isso. E tudo bem você perguntar. A gente que lida na psiquiatria com pacientes mais ansiosos, é sempre muito comum. A pessoa passa em consulta, e normalmente ela não inicia no primeiro dia, ela demora cerca de 3 dias, aí ela manda uma mensagem: eu li na bula que eu tenho que introduzir tanto. Ou então, se é menos, por exemplo, será que não é melhor eu já introduzir mais rápido, porque lá já está falando que é tanto, Sim. né? Mas eu conheci essa pessoa e eu fiquei um pouco inseguro, porque eu vejo que ela é ansiosa e já teve um monte de efeitos colaterais com os remédios e pedi para introduzir mais devagar. Mas eu quero melhorar mais rápido. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Se você sentir mal com esse remédio, você não vai querer tomar o remédio, a gente vai perder um medicamento muito importante no tratamento, né? Mas tá lá na bula descrita a forma. Você pode questionar por que foi mais rápido, por que é mais devagar, né? Sim, com certeza. E você falou da lamotrigina e do ácido valproico, até a associação dos dois aumenta a chance de você ter uma DRESS, por exemplo, que é uma reação de farmacodermia grave, que provoca lesões na pele, pode acometer órgãos também. Então, tudo tem uma explicação por que é feito, né? Tudo tem o seu motivo por que foi feito. Ele foi estudado para ser daquela forma. Você pode, muitas vezes, modificar um pouco a forma, mas como você explicou, é sempre conversando com o paciente, ele entendendo por que você está fazendo daquela forma, né?
Uhum. E eu vi antes de fazer a gente entrar na live, algumas pessoas fizeram alguns comentários lá na minha postagem, né? Ah, eu tive reação de ir para o hospital com a lamotrigina, eu quase morri, enfim. Os principais fatores de risco para ter uma reação de farmacodemia grave com a lamotrigina é uma pessoa, uma criança, uma idade muito precoce, ou um idoso, uma idade muito avançada, mas principalmente a forma, a velocidade de introdução Isso. do fármaco. Então, é óbvio que tem pessoas que vão introduzir de uma maneira assim correta e vão ter, porque o organismo dela tem aquela predisposição, mas 0,1% das pessoas que vão ter reações graves. Então, por exemplo, na minha prática clínica, que só atendo indivíduos com bipolaridade, eu não tive nenhum paciente de consultório. O único ambiente que eu vi foi no SUS, onde a gente tem um volume 10 vezes maior Isso. do que no consultório. Então, é extremamente raro uma reação e é um medicamento extremamente bom, principalmente porque a depressão bipolar é difícil de tratar. Eu vou deixar de usar um fármaco numa doença que é grave, que é de difícil tratamento, simplesmente pelo medo de ter uma reação, né? Não, e aí também, ó, algo que a gente evidenciou muito na pandemia é o não entendimento da população sobre o que é risco-benefício, né? E a gente vê isso com a vacina do Covid, de novo, dando esse exemplo. Ah, olha, ai, a vacina deu trombose. Então, mas a trombose é 5 em 1 milhão. Se você ter Covid, a trombose é 30 vezes mais. A gente você ter 30 ou 100, é muito mais vezes, entendeu? Então, quando você pesa, quando você vai tratar um paciente, eu sempre costumo falar, desde a unha encravada até o pelo que for, você vai pesar risco-benefício de um medicamento, no tratamento dele, não só o medicamento, mas o tratamento que é risco-benefício. E quando você fala que o benefício supera em muito o risco, está corretamente prescrito. Olha, tive um sintoma. É raro ter uma reação de alergia. Ter uma reação alérgica medicamentosa grave é mais raro ainda. É mais comum quando você tem ter uma reação alérgica mais leve, um exantema maculopapular, por exemplo, benigno, que você vai tratar, tirar a medicação, o paciente vai evoluir bem. Então, o medo, muitas vezes, ele vai superar o benefício que a pessoa não consegue entender da medicação que está sendo prescrita, né? Uhum. E o que a pessoa precisa lembrar é que a maior parte dos efeitos colaterais, eles vão passar em 1 a 2 semanas de Sim, tratamento, né? sim. Então, é algo assim, que é muito importante a pessoa ter isso em mente. Aí a gente, como psiquiatra, fica sempre numa corda bamba, que é assim, com os alunos, eles falam, o que que você faz? Eu faço isso é certo, isso é errado. E aí eu conto todas as possibilidades de efeitos colaterais muito comuns que essa pessoa pode ter, ou eu não conto e vou orientando à medida que determinada coisa for aparecendo. Vai depender muito da pessoa, né? Se for uma pessoa mais tranquila, isso eu posso falar, listar todas as possibilidades, que não são muitas, essas normalmente a gente tem de cabeça, as mais raras a gente não tem de cabeça, porque são 20 e poucos remédios no arsenal terapêutico, é impossível saber todas as reações muito que são muito incomuns ou raras ou muito raras, mas isso não existe regra, porque às vezes se for uma pessoa muito ansiosa, eu posso deixar a pessoa 2 dias sem dormir com medo do medicamento que ela tomou ao deitar, né? Então, tudo isso é muito. Não que a gente vai esconder, mas a gente vai estar sempre aberto, mas vai ter que avaliar pessoa a pessoa. Mas o fato é que a maior parte dos efeitos colaterais eles não persistem com o tratamento, né? Sim, e algo importante que você comentou, acho que para tudo, né? Na psiquiatria, na alergia, na nefrologia, na pneumologia, individualizar, né? Cada paciente é de um jeito, você vai abordar ele de uma forma específica, o entendimento dele também, o que você vai falar ou não, no caso do medo de uma medicação, por exemplo. Mas o mais importante é sempre ter o suporte, né? O paciente, olha, eu vou tratar o sintoma, entrar em contato com o médico, avisar o que que é, ele vai ser o especialista que vai te orientar o que tem que fazer. Você tem que reduzir a dose, você vai ter que parar a medicação, você vai ter que fazer uma outra abordagem. Não de uma vez, olha, tive um sintoma, parei o medicamento. Muitas vezes você pode parar a medicação e ter um quadro pior do que o sintoma que você estava tendo. Às vezes você estava tendo teve um ataque cardíaco por ansiedade, você parou a medicação, você vai ficar mais ansioso, ter mais sintomas ainda pelo quadro que você parou o medicamento.
Exatamente, exatamente. E uma coisa que me perguntaram aqui também, né? Tem algumas pessoas que parecem ser mais sensíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos, né? E algumas delas até com sintomas persistentes, até que não desaparecem, como acontece com a maioria das pessoas. O que que seria essa explicação? Não é imunológica, né? Assim, o que a gente pode dizer é que hoje em dia a gente tem alguns conhecimentos de farmacogenética, né, que algumas pessoas, sim, elas são mais suscetíveis até reações graves. De novo, nos anticonvulsivantes a gente tem alguns genes, o HLA-1502, o A3101, eles são mais associados, se você der uma carbamazepina, por exemplo, dele ter um Steven Johnson. Tá? E aí vai ter o gene, o alelo e a porcentagem da população, muito mais presente em ascendência asiático, principalmente do Han, do chinês, que é mais de 20% da população tem esse alelo. Então, algumas coisas medicamentosas, elas têm, sim, algo genético já envolvido. Outros não, tá? E aí, quando a gente fala de reação alérgica medicamentosa, a reação alérgica tem vários tipos. Só imunomediada, a gente tem 4 tipos. Tipo 1, que é a urticária, que é o IgE específico. O tipo 4, que é a farmacodermia. Mas tem, de depósito de imunocomplexo, tem vários tipos. Quando a gente fala alergia, não é algo único. E é por isso que é importante diferenciar, porque cada medicação vai ter um mecanismo específico, vai ter uma probabilidade maior ou menor. Algumas pessoas elas vão ter mais sintomas mesmo, e aí tem a ver também com outros processos no organismo daquela pessoa também, não só da medicação. Muitas vezes é uma pessoa que, olha, eu tomo uma medicação, mas eu tenho uma doença gástrica de base. E a pessoa não trata a doença gástrica dela, ela vai ter mais sintoma ingerindo uma medicação. Então, muitas vezes ela tem quadros combinados que vão aumentar também os sintomas que ela tem com o medicamento, né? Uhum, uhum. E o que eu vejo às vezes é que algumas dessas pessoas que são mais sensíveis aos medicamentos, às vezes também têm uma baixa tolerância a esta sensibilidade aos medicamentos, porque o ideal, assim, a gente tem que pensar tudo numa balança, né? Então, assim, eu não saio do quarto há 2 anos e não trabalho. Não tenho relacionamentos, não consigo parar de sentir tristeza, tenho pensamento de suicídio de vez em quando. Então, óbvio que a gente vai tentar as trocas, como elas sempre acontecem, mas muitas vezes existe uma dificuldade de entender, de dosar qual é, porque, por exemplo, às vezes assim, cefaleia, dor de cabeça, né? Se é uma cefaleia leve, e mesmo que ela seja persistente, e não há outra possibilidade, já foram tentadas as várias possibilidades, né? O que que seria importante, né? O que que é mais importante nessa balança das decisões, né? E às vezes eu me deparo com situações assim, né? A gente recebe muitos pacientes mexidos, pacientes que já passaram com 5, 10 psiquiatras, e aí a gente pergunta, qual foi o efeito colateral ao lítio, por exemplo? Dor de cabeça. Não teve tremor, não teve poliúria, Sim. excesso de urina, não teve sede excessiva, não teve reações cutâneas. Então, é importante entender que não existem milhões de medicamentos, existem poucos medicamentos, combinações são menos ainda, porque nem tudo pode combinar com qualquer coisa. Então, a gente precisa também entender o que é realmente a prioridade naquele momento do tratamento, né? Existe também essas características de personalidade, eu diria assim, entre aspas, né? Sim, vai ter. De novo, aquela história. Eu tenho um sintoma que é muito leve, mas aquele sintoma para mim é o maior do mundo. Quando na verdade o problema dele talvez seja muito maior do que o sintoma que ele tem, né? E muitas vezes a gente entende que é difícil você pesar isso numa balança. E é por isso que é importante entender quem é o especialista da área. E muitas vezes a pessoa não quer escutar aquilo que tem que ser dito para ela. Ela põe na cabeça que, olha, isso para mim é a pior coisa do mundo, eu não quero mais esse remédio. E na verdade pode ser uma coisa que é transitória. Olha, a gente pode tentar um pouco mais, vamos tentar insistir para isso, para você ter um ganho secundário. Às vezes o ganho que você tem com o tratamento, você vai muitas vezes deixar de dar importância para aquilo que você tinha de sintoma. Muitas vezes você não consegue dar o tempo da medicação fazer efeito para você ter o sintoma de melhora do seu quadro de base, que é muito mais importante de um sintoma talvez leve, um sintoma colateral que seja transitório também.
Uhum. E quando é alergia, quando é uma coisa assim, monomediada, tudo, tem algum sintoma que é mais específico, tipo prurido na pele, é específico de alergia de uma maneira geral, assim, grosseira, para dizer para as pessoas ou não? Legal. Quando a gente fala de reação de persistibilidade medicamentosa, a maioria dos sintomas eles vão ser cutâneos, tá? Mas coceira isoladamente, que é o prurido, não é um sintoma relacionado especificamente com alergia. Você pode ter umas 15 causas de prurido, né? O que a gente fala assim, olha, o paciente ele tomou uma medicação e a gente fala de tempo. A gente tem reações que são imediatas e reações tardias. As imediatas, até 6 horas do uso daquela medicação. O que ele vai ter? Principalmente sintomas que a gente fala do tipo IgE mediado, semelhante a isso, mas não necessariamente por IgE mediado. Ele vai ter urticária, angioedema, anafilaxia, pode ter junto um quadro mais intenso. E a gente vai ter sintomas que são tardios, que podem surgir, olha, comecei a tomar uma carbamazepina e tive 2 semanas depois uma farmacodermia. O mais importante sempre, e aí quando você tem um sintoma, relatar para quem te acompanha, para tentar identificar algum quadro mais específico. Só para explicar, urticária, angioedema, anafilaxia, para as pessoas entenderem o que é Ah, cada uma legal. das O coisas. urticária é o empolamento, né, que o pessoal conhece. É o vergão, aquela placa que coça, fica vermelha, mas é uma lesão que ela não dura mais de 24 horas no mesmo local. Ela é fugaz, né? Ela aparece, a pessoa pode ter o quadro que fica vindo por algum tempo e muitas vezes pode ser uma urticária sem ter relação com alergia. Angioedema é quando essa urticária comete uma camada mais profunda e incha. Incha lábio, incha pálpebra, incha orelha. A anafilaxia, no Brasil, muita gente conhece como edema de glote. Não é só isso. A anafilaxia é uma reação muito grave pela liberação, principalmente de uma substância que é a histamina. Então, a pessoa pode ter uma urticária e uma rouquidão, dificuldade respiratória. Uma urticária e uma queda de pressão, um desmaio. Isso é uma anafilaxia. Então, são reações potencialmente graves e potencialmente até fatais, né? Então, a anafilaxia é uma reação muito grave. Mas o paciente que ele tem uma reação nesse sentido, essa é muito fácil de identificar. Olha, o paciente tomou a medicação e até uma hora ele ficou vermelho. A suspeita é muito provável, né? É, um exemplo legal que eu vou dar, recentemente eu peguei de um colega que é psiquiatra, ele me encaminhou uma paciente que entrou com medicação, ela estava tendo urticária, ficando vermelha, teve angioedema, estava tendo urticária há 7 semanas. E ele mexeu no remédio, diminuiu o remédio, foi no remédio, e, na verdade, ela não tinha nada a ver com medicação, ela tinha urticária crônica. Urticária crônica é um tipo de quadro que a pessoa tem lesões avermelhadas por mais de 6 semanas, pode durar anos da vida e o mecanismo é autoimune. Não tem nada a ver com a medicação. Então, é um fator de confusão. E mexeu na medicação, tira uma, tira duas e a pessoa continua com urticária. Então, muitas vezes, quando você tem um sintoma, o ideal é o especialista para avaliar o quadro, senão fica tudo meio confuso, meio nebuloso, né? Aham. Então, quando as pessoas tiverem placas na pele avermelhadas, que coçam, que incham a pele, ou inchaço de lábio, ou dificuldade para engolir ou para respirar, ou queda de pressão, isso sim é algo que pode ser uma reação alérgica medicamentosa e que normalmente precisa ir buscar o pronto-socorro imediatamente, né? As pessoas É, estão perguntando sobre o que é farmacodermia também aqui. legal. A farmacomedicação, dermia, pele. Então, são medicações que manifestam lesões na pele. A gente tem algumas manifestações de reação de hipersensibilidade medicamentosa que são muito graves. A gente está falando do Steven Johnson, que é um quadro que provoca lesões que fazem bolha, a pele sai. A gente compara com um grande queimado. É um queimado, mas de origem medicamentosa, né? Ele vai para a UTI, é um quadro muito grave. A gente tem a DRESS, que é a Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, que é um quadro que a pessoa fica toda vermelha, tem febre, acomete o fígado muitas vezes, pode acometer o rim. Então, são reações de hipersensibilidade muito graves, que manifestam na pele e pode ter sintomas sistêmicos também. Tá? Então, nas medicações de efeito do quadro que o psiquiatra trata muito, os anticonvulsivantes são os mais comuns de provocarem isso. Mas são reações raras. É raro ter uma reação grave de hipersensibilidade, tá? Mas aquele paciente que tem, ele tem que ser investigado, avaliado, porque ele pode ter reação cruzada com outras medicações, tá? Então, quando você tem uma reação,
você suspeita que é uma reação alérgica, o mais ideal é que você passe com um especialista. Não assuma que é uma alergia, já se rotule e pronto. Acabou, minha vida já acabou para isso. Muitas vezes pode não ser a medicação, pode ser a doença. Então, para deixar claro aqui para os seguidores, né? Então, quais seriam, né, os estabilizadores de humor? Em primeiro lugar, o lamotrigina, mas também pode acontecer com o ácido valproico, com a carbamazepina, com Oxcarbazepina. a oxcarbazepina, com o topiramato também. Mas mesmo com a lamotrigina, que seria o mais provável, ainda assim é um efeito colateral raro, né? E eu acho que assim, na pessoa que tem já um histórico de realmente ter tido uma farmacodemia, é muito importante tomar cuidado com essas combinações, né? Então a gente vê às vezes a pessoa que já teve com a lamotrigina e chega usando topiramato junto com carbamazepina, né? Isso pode aumentar muito a incidência de novos rachas cutâneos, né? Na verdade, quando você tem uma farmacodermia por anticonvulsivante, os aromáticos são um grande problema, que todo que tem o anel aromático, ele pode ter de novo. Então, se você teve por carbamazepina, não é legal que você use fenitoína, fenobarbital, porque você tem uma chance muito grande de, quando tem tomar medicação, desenvolver novamente uma nova farmacodermia. Então, por isso que o paciente, quando teve um evento grave, ele é um paciente que precisa ser avaliado pelo especialista e acompanhado por um período para ter uma orientação correta do que pode e não pode usar de medicação. Uhum. E é interessante que essas reações alérgicas elas podem acontecer totalmente assim ao acaso, né? Com antidepressivos é super raro, mas eu tive um caso com bupropiona Sim. 3 dias depois do uso e assim a perna inteira cheia de manchas avermelhadas, pápulas avermelhadas e é algo totalmente assim que imprevisível, né? Sim, e é por isso que a reação de hipersensibilidade ela entra no efeito adverso tipo B, que são os não previsíveis ou imprevisíveis, né? Porque a pessoa pode tomar medicação e ter o sintoma. E muitas vezes ela pode tomar por período prolongado e começar a ter o sintoma. Algumas medicações, principalmente, de novo, os anticonvulsivantes, você pode ter uma infecção viral que ativa um processo de reconhecimento errado da medicação e você tem uma reação pela ativação viral. O herpes vírus tipo 6 faz muito isso na DRESS, por exemplo, que é aquela que eu comentei, uma farmacodemia grave. Então, o que você tem nesses pacientes é que você não consegue prever mesmo. Mas o que você precisa ter de entendimento não é porque você não consegue prever que é um evento comum, é um evento raro, vai acontecer na minoria das pessoas. O mais comum é a pessoa ter um efeito adverso medicamentoso leve, uma dor gástrica, uma náusea, um vômito, você fala, e não ter uma reação alérgica grave. Isso é raro. Uhum. Outra coisa que eu escuto muito também, né, aquela questão que eu comentei no início do viés de seleção. As pessoas que tiveram um determinado efeito colateral saem todas relatando aquele efeito colateral nas redes sociais, né? Então, com o ácido valproico, a minoria das pessoas vão ter queda de cabelo com medicamento, tanto homens quanto mulheres. Ah, mas eu já tenho. Outro dia eu escutei. Ah, eu já uso finasterida porque eu tenho entradas no cabelo. Essas suas entradas no cabelo são de origem hormonal, pela testosterona. Você está usando finasterida para tratar isso. Você pode usar o ácido valproico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ácido valproico não vai mexer com os hormônios masculinos para fazer cair mais o cabelo. Tem a ver com zinco, com selênio, com alguns minerais existentes no nosso organismo que o ácido valproico, por ser ácido, pode quelar esses minerais e produzir, mas isso é na minoria das pessoas também, né? Então, a gente escuta, às vezes, eu vi outro dia, infelizmente, um post, na minha opinião, de muito mau gosto, numa página de um psiquiatra, uma brincadeira, né? Que uma pessoa raspava o cabelo da outra pessoa e escreveu lá, ácido valproico no cabelo do paciente. Então, eu acho que isso, assim, é um negócio muito complicado, porque é super raro. E aí, imagina, um remédio que é assim, um dos principais, né, junto com o Sim. lítio, você vai deixar uma pessoa que é super vaidosa, como uma mulher, extremamente com medo de uso do medicamento e totalmente de maneira desnecessária, né? Eu acho que o mais legal de falar disso é o que é bom para o vizinho pode não ser bom para você, mas o que acontece com o vizinho também não vai acontecer com você. Não quer dizer, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma probabilidade. É igual quando a gente fala de reação medicamentosa, quando a pessoa chega assim, olha, eu tenho alergia a 15 remédios.
de classes totalmente diferentes. Eu já falo, olha, não tem. Alguma coisa está errada. Porque a chance de você ter para um é uma probabilidade. Para dois, uma probabilidade sobre probabilidade. É igual ganhar na Mega Sena. Você ganhou 3, 4, 5 vezes na Mega Sena. Tá muito difícil isso. Aí nem medicina é matemática. Então você sempre precisa ver direitinho o que está acontecendo com o paciente e não levar em consideração o que aconteceu com um que vai acontecer com você necessariamente. Não é assim que funciona também. Cada pessoa é de um jeito e tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa, né? E às vezes eu acho que as pessoas confundem mecanismo do remédio com efeitos colaterais. A gente escuta muito, Sim. às vezes, assim, o lítio lesa o rim. Gente, o lítio é um metal igual ferro, ele não passa pelo fígado, ele entra no nosso organismo e sai pelo rim. E ele sai pelo rim e ele não lesa o rim. Porque, veja, eu vou dar um remédio para você, que você tem uma doença crônica e vai precisar tomar para o resto da sua vida e ele vai lesar o seu rim. Então, eu estou dizendo para você que daqui 5 anos você vai estar fazendo hemodiálise, gente. Isso é um absurdo. Então, na verdade, o que acontece, ele entra no organismo e sai pelo rim. A única coisa que acontece é que em pessoas que têm problemas renais por outras causas, o rim não funcionando, ele não vai jogar fora o lítio e ele vai se acumular e intoxicar. Mas a gente vê muito assim fóruns, né, na internet de transtorno bipolar, de depressão, que também usa o lítio. Ele causou lesão no meu rim, prejudicou o meu rim, né? Então é uma confusão muitas vezes essas maneiras de interpretação, né, das coisas. Não, e você vê o quanto a interpretação também confusa, né? Falou do lítio, da parte renal, mas o pessoal hoje em dia toma doses cavalares de vitamina D que provocam lesão renal e provocam insuficiência renal. Então, muitas vezes é como é contado mesmo. Infelizmente, a gente tem o famoso bait na internet, o famoso, olha, eu vou falar uma coisa, o mais grave acaba chamando mais atenção, o que vai acontecer. Isso não é o correto também, tá? Tudo que você toma, ele pode ter um efeito adverso. Mas qual que é a frequência que acontece, de que forma que acontece, em quem vai acontecer. Olha, quando um paciente tem insuficiência renal, eu vou ajustar a dose da medicação. Quando tem insuficiência hepática, eu vou ajustar a dose da medicação. Muitas pessoas têm um problema de base que não foi visto associadamente, ele tem um problema porque tinha um quadro de base que foi piorado com o uso da medicação. Então, tudo tem que ser avaliado sempre. Uhum. Outra pergunta que as pessoas sempre fazem é sobre o lítio na tireoide, né? E é interessante porque às vezes a gente escuta o paciente que volta do endocrinologista dizendo o lítio fez você ter hipotireoidismo. Né? Quando na verdade, assim, a maior parte dos hipotireoidismos eles são de origem imunológica, tem anticorpo que afeta a tireoide. O lítio nessas pessoas ele pode puxar um pouco do iodo que entra na formação do hormônio tireoidiano mas ele só vai acelerar um processo que a pessoa iria ter E de acontecer. qualquer maneira. Né? Então, não foi o lítio causalmente que afetou a tireoide e provocou o hipotireoidismo. É uma doença que é irreversível, né? Não, é uma doença. A pessoa tem uma tendência imunológica e o lítio ele só acelerou. Então, outro dia eu fiz uma postagem, né, que uma discussão lá no Hospital das Clínicas, num slide que uma especialista colocou, ela falou: não precisa tirar o lítio se a pessoa desenvolver hipotireoidismo. Isso é verdade, tá? É evidência, está escrito. Né? Então não é importante isso, porque às vezes o próprio profissional então fica parecendo que eu dei o remédio e eu lesei a tireoide dessa pessoa e nossa, olha, infelizmente agora, desculpa, eu acabei com essa tireoide. Não, na verdade, houve uma explicação errada aí Sim. de um processo que você iria apresentar por ter uma doença imunológica, anticorpos que afetam a sua tireoide. O lítio, por ser um metal, ele vai puxar um pouquinho do iodo e aí vai fazer aparecer o hipotireoidismo mais cedo, mas isso não é contraindicação. Você vai tomar o hormônio tireoidiano. Se você teve benefício com o lítio, vamos ser felizes com os dois remédios e vida que segue, né? Então, de novo, é o quadro de base, né? Muitas vezes o paciente já vai ter um problema na vida de todo jeito e, na verdade, achou um culpado para aquilo que ele ia ter na vida. E realmente é um entendimento e explicação do caso. Eu vejo muito isso no quadro que eu falei, que é a urticária crônica, a pessoa tem um quadro por muito tempo, que é um mecanismo autoimune, ele ia ter na vida de todo jeito.
E muitas vezes ele aparece no momento que a pessoa estava muito estressada, um momento de ansiedade gigantesco, e a pessoa fala, eu tô com uma urticária nervosa. Não! Você tem uma urticária que o mecanismo é autoimune. O nervosismo foi um gatilho que ajudou no processo, mas não é um motivo de você ter o problema, você ia ter de todo jeito na vida. Então, muitas vezes é um entendimento, é a explicação mesmo para o paciente entender o que acontece com ele, né? Essa urticária crônica a pessoa desenvolve já desde a adolescência, é isso? A urticária crônica pode acometer qualquer idade, ela comete mais indivíduos adultos jovens, de 20 a 50 anos normalmente, e o mecanismo é um mecanismo autoimune. A pessoa produz autoanticorpos que estimulam o mastócito, que é uma célula que a gente tem, e que libera a histamina. A histamina deixa a gente vermelho, faz a urticária, o angioedema, que é o inchaço, a coceira na pele, né? E a pessoa vai ter isso por um período menos curto para alguns, mais curto para outros, pode durar muito tempo da vida, mas é um quadro que tem tratamento. Infelizmente, como ficar vermelho, todo mundo relaciona com uma alergia, a pessoa começa a tirar tudo da vida, começa a tirar comida, medicamento, quando na verdade é um problema de mau funcionamento do organismo dela. E muitas vezes o entendimento, a falta de entendimento do quadro é um grande problema também. A falta de educação e saúde no Brasil é um grande problema, eu acho. Uhum, uhum. É, você comentou mais cedo, num ponto que eu queria trazê-lo de volta, né, é que os tais testes farmacogenéticos, né, na psiquiatria, a psiquiatria é uma área que ela sofre, assim como a reumatologia, numa dificuldade de exames. A reumatologia até tem exames, mais exames Sim, que a gente. E aí, o que acontece é que os nossos quadros eles são muito superpostos. Então, por exemplo, a ansiedade acontece em várias doenças, esquizofrenia, uso de substância, transtorno alimentar, bipolaridade. Depressão acontece dentro de esquizofrenia, dentro de bipolaridade, dentro de uso de substância, dentro de transtorno alimentar. Enfim, os sintomas não são específicos, eles se superpõem. Os diagnósticos demoram muitas vezes 10 anos para a pessoa entender qual é o conjunto completo da obra do que está acontecendo. E aí, por conta disso, muitas vezes os pacientes eles se veem em situações de terem dificuldade de melhorar, porque na verdade você está tratando pontualmente sintomas dentro de um bicho maior, que é uma doença mais complexa. E aí, mais recentemente, a gente tem visto aí uma onda de publicidade, né, de testes farmacogenéticos, sim. dizendo assim: pare de ficar tentando medicamentos, faça um teste farmacogenético que custa em torno de R$ 5.000 e você vai descobrir já um remédio que você vai se dar bem. Isso é uma extrema mentira, porque na verdade o que o teste farmacogenético vai mostrar é se o indivíduo é um metabolizador mais rápido, um metabolizador mais lento, o que muitas vezes clinicamente já é muito fácil de perceber. Né? Se uma pessoa toma uma dose habitual de um antidepressivo e tem um efeito colateral extremamente intenso, não passa esse efeito colateral, nós vamos diminuindo a dose, não passa, ela pode ser um metabolizador lento. E um metabolizador rápido é uma pessoa que, mesmo com doses acima da dose máxima, ela não tem nada de efeito colateral com aquele remédio, Sim. né? E aí, então, assim, na sua área também tem existido essa propaganda excessiva, né? E às vezes a pessoa, quando sofre muito de uma doença que é muito, que atrapalha a qualidade de vida, ela, às vezes tira de onde ela não tem para pagar por um alívio, né? De um sofrimento que ela tem, né? Como que isso tem invadido também a sua área? Como que é? Eu vejo muita propaganda hoje de teste genético para identificar um monte de coisa. O que a gente precisa entender é que você ter uma alteração genética não quer dizer que você tem uma doença, né? Aí, inclusive na alergia, me perguntam frequentemente, a alergia é uma doença genética, né? Hereditária? Não, é uma doença que tem uma associação genética, mas ela é multifatorial, né? Tem a base genética, mas tem exposições, em que uma foi exposto a uma coisa para desenvolver uma reação imunológica. Então, eu tenho visto uma proliferação, sim, de testes, mas no que eu comentei, é alguns testes para contraindicação de prescrição de uma medicação pela maior chance de fazer uma reação medicamentosa. Não algo que vai fazer mais efeito ou menos efeito em alguém. Porque não é só isso que determina a pessoa. Não é só o gene alelo. Para algumas doenças, sim, mas não é dessa forma para tudo também. A gente não está ainda num nível para predizer tudo isso, como vai funcionar exatamente pela sua genética. Não, tem outras coisas envolvidas, não é só isso, né? Quase nada na medicina é um fator único, né? Geralmente é mais de um fator associado.
Geralmente, quase tudo medicina é multifatorial, não uma coisa, um culpado único, né? Por exemplo, assim, por exemplo, mais recentemente, né, saíram duas publicações de que a deficiência do metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, ela seria um fator que levaria a uma baixa resposta aos antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina. E é interessante porque 50% da população tem deficiência desse gene, né? E a hora que você vai ver quem publicou esses dois artigos, você vê que o mesmo autor é o autor que é dono do teste que descobre a mutação genética, que é um teste que é caro, nenhum convênio paga, e ele é o mesmo autor que publicou outro artigo que diz assim: usem metilfolato junto com os antidepressivos para vocês terem mais resposta, né? Então, existe um viés, e também é um remédio caro. Então é bem caro você prescrever metilfolato junto com Sim. os antidepressivos. Então, assim, então as pessoas às vezes falam assim: existe evidência científica. Então, assim, qual a qualidade da evidência científica que você está dizendo também, né? Então, quantos artigos? 2. Qual o número de pessoas que foram submetidas a esse artigo, né? 20 pessoas, pouquíssimo. Quem publicou o artigo? É o cara que é dono do remédio, é o cara que é dono do exame de laboratório, então tem um viés. Então, tudo isso é muito, assim, importante a gente também discutir, né? Outro exemplo prático que a gente viu agora na pandemia ficou muito evidente, né? A falta de crítica científica, né? Eu acho que está mais do que evidente que vacinas funcionam e são muito bem indicadas, né? Mas às vezes a pessoa pega, olha, um estudo lá em tal lugar falou que é ruim tal coisa, não é para tomar tal vacina. Mas qual que é a evidência científica de peso que tem isso, né? Tá escrito ou tá publicado não quer dizer que é uma evidência científica forte. Eu posso fazer um estudo que a parede é verde, publicar isso que a parede é verde porque ela é verde. E não quer dizer que isso tem um dado importante ou de peso. Então tudo tem que ter crítica, né? Tudo, não só na medicina, mas tudo na vida você tem que ter uma crítica correta e analisar todos os ângulos de um quadro, né? Uhum. Quando um familiar tem uma reação adversa ao medicamento, existe uma probabilidade maior, porque a gente que trabalha com bipolaridade, que é um quadro mais hereditário, assim, é muito comum você acabar atendendo a mãe, a avó e a filha, né, às vezes. Então, e na psiquiatria a gente escuta, às vezes, que isso pode ser um guia, né, pode te ajudar na eficácia. Então, assim, se a mãe respondeu bem, a chance da filha responder bem. E em relação a efeitos colaterais, existe essa probabilidade? A princípio, não. Nem para reações alérgicas medicamentosas. Claro, tudo vai depender de cada medicação e tudo mais, mas de uma forma geral, não tem isso. Olha, meu pai teve reação à penicilina, quer dizer que eu vou ter? Não. A sua chance de ter uma reação é igual a de todo mundo, igual a da população geral. Isso que a gente dá muito de exemplo sempre. Olha, eu tenho reação ao anti-inflamatório. Eu não vou tomar antibiótico, minha chance é maior de ter reação. Não. Sua chance com antibiótico é a mesma de todo mundo. É uma classe diferente. O mecanismo de reação é diferente, é um outro mecanismo. Então, a princípio, não. Tudo sempre a chance é igual à de todo mundo. Quando a gente fala de alterações genéticas, tem algumas alterações genéticas já descritas por uma suscetibilidade maior. Um antirretroviral, por exemplo, em pacientes com HIV, vão ter uma chance maior quando tem aquele gene alterado. Se você tem um gene na família alterado, você vai ter uma chance maior. Mas isso é para algumas medicações de forma pontual, não para tudo. Uhum, uhum. Eu acho que agora chegando mais para o final, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar as pessoas assim conscientes de que efeito colateral, reação adversa é algo que depende muito do organismo de cada pessoa. É importante ler a bula, mas fixar-se mais naqueles efeitos colaterais que são ditos muito comuns, que é os que aparecem em Sim. primeiro lugar, porque às vezes a pessoa quer achar a causa, ela vai lá no último, o que é muito raro, é 0,01%. Aí a pessoa diz, tá aqui, dor nas costas. Né? Outro dia eu escutei, né? Dor nas costas era 0,001%. E assim, veja, uma pessoa que está sedentária em depressão há 6 meses, será que essa dor nas costas é do remédio ou é porque você está deitada no seu sofá há 6 meses? Então, assim, a gente tem que se focar muito nisso, nos efeitos que são mais comuns,
né? Esperar o tempo, porque esses efeitos passam 90% das vezes, né? Ter uma tolerância maior aos efeitos, porque nós estamos todos em prol de um bem maior, que é você conseguir superar uma doença que é mais grave, né? Alertar, perguntar para o médico antes de parar o remédio, né? Porque eu acho que também algo muito comum é a pessoa eu interrompi porque eu fiquei enjoada e eu não quis continuar. E às vezes ela ficou enjoada por um outro motivo mesmo, porque ela pegou alguma coisa no meio do caminho, porque o primo estava doente junto. Quando a gente fala de bula, a bula ela vai por tudo possível que já foi descrito em algum lugar, tá? E a frequência que é o mais importante mesmo. A gente sabe que determinada medicação ela tem uma frequência maior de ter isso, de ter esse sintoma ou de ter esse evento. Por isso que é importante, quando você prescreve a medicação, você orientar seu paciente, olha, acontece isso com a medicação, mas se acontecer isso, você me avisa, a gente vai analisar direitinho se é isso mesmo contigo, mas não é porque está descrito lá que é relacionado com aquilo que você teve de sintoma, tá? Igual você tinha falado, ganho de peso e perda de peso. O mesmo remédio fala que ganha peso e perde peso. Aí você pega tudo, né? Então, se acontecer alguma coisa com a pessoa, tá lá, olha, pode ser da média? Pode. Frequentemente me perguntam, olha, tal sintoma que eu tenho, pode ser isso? Poder? Pode. Não posso falar que não pode. Na medicina, você nunca pode falar que não. Essa palavra é muito forte. Mas qual que é a frequência que isso acontece? Qual que é a probabilidade disso ter que ser verdade? Hum. Olha, é muito baixa. Vamos ver se é isso mesmo? É melhor você passar com o especialista, avaliar. Então, a primeira ideia, você tem um sintoma, conversar com o médico que te prescreveu a medicação e se ele sentir necessidade, aí sim, encaminhar para o especialista, que é o alergista, para investigar o quadro, se for uma alergia medicamentosa, se for um evento mais tranquilo, ele mesmo vai dar o segmento do quadro, né? Uhum, uhum. Isso é muito importante. Eu estou lembrando até, por exemplo, né, normalmente lítio, anticonvulsivantes e antipsicóticos, eles não dão queda na libido dos pacientes. Isso é muito mais comum com os antidepressivos, né? Sim. Mas quadros de depressão e quadros de ansiedade ou de qualquer alteração de humor, mesmo irritabilidade, tem um Ó, efeito retroalimentador negativo sobre a libido, né? Então, às vezes, a pessoa atribui ao medicamento algo que é do quadro em si, né? Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas também atribuem, por exemplo, comecei a tomar um estabilizador e fiquei com insônia ou agitada. É bem improvável, porque o estabilizador ele vai ter um efeito muito maior, muito focado nesse sintoma, né, para reduzir. Será que não é porque a sua doença está oscilando, o remédio ainda não teve tempo de fazer efeito, e aí parece que você agora que começou o tratamento está mais de olho nisso e está achando que é do remédio? Espera, aguarde mais um pouquinho e vamos ver se isso vai persistir. Na maioria das vezes não persiste, né? e é um Então, grande problema porque a pessoa vai ter o quadro, ela vai mudar de remédio, ela vai manter o sintoma, né? Ela vai parar um, parar dois, parar três medicações? e aí muitas vezes vai ser aquele relato. Eu tenho uma paciente específica que é isso, né? Eu tenho conversado muito com a psicóloga para a gente tentar fazer alguma coisa diferente, mas é assim: eu não consigo tomar nenhum remédio, nada funciona para mim, ninguém traz uma solução. Sim. E a hora que você vê, assim, são coisas que a gente precisaria tolerar essas primeiras 2 semanas para a gente conseguir chegar no benefício, porque senão você pode passar com a pessoa mais especialista do universo que ela não Não vai. vai conseguir dar conta do seu quadro, né? Sim. Então, isso é muito importante. Quando uma pessoa tem uma reação, por exemplo, ao medicamento lamotrigina, qualquer coisa do tipo, ela deve buscar, então, um alergista e um imunologista. Sim, quando eu tenho uma reação que a suspeita é uma alergia medicamentosa, ela tem que passar com o especialista porque é como você confirmar se é mesmo, né? O paciente ele pode ter um sintoma que é muito semelhante a uma alergia, olha, é uma alergia. E quando você investiga, não ser. Quando a gente fala de penicilina, por exemplo, de 100 que tem, que dizem que tem ou tiveram um sintoma, 90 não tem verdadeiramente quando você investiga. Quando a gente fala de anti-inflamatório, de 100 que, olha, tive uma reação, é o anti-inflamatório. Quando você investiga, 20% tem verdadeiramente. Então, você tem que investigar sempre, porque o sintoma que você teve não é o determinante, você tem que confirmar se é isso mesmo, né? Uhum. E não ficar rotulado. A gente tem uma campanha muito grande de não rotular alergia nenhuma enquanto você não tem a confirmação do diagnóstico. Senão o paciente vai ficar rotulado, perde a oportunidade de usar uma medicação que seria muito benéfica para ele na vida, vai usar uma medicação que não é tão benéfica e não ter o controle do seu quadro.
Então, quando você tem uma suspeita de alergia medicamentosa, é fundamental, obrigatório que você passe com o alergista para confirmar se é ou se não é. Descartar e poder viver livre daquele pensamento que você teve, do diagnóstico que você teve, que talvez não tenha sido correto. Uhum, uhum. E algumas pessoas, assim, só para finalizar também, como eu tenho alguns pacientes que usam muitos antipsicóticos, né? Quem tem a sensibilidade para ter reação neurológica de acatisia, que é uma inquietação nas pernas com os antipsicóticos, é importante conhecer quais são os antipsicóticos que têm mais probabilidade de causar esse efeito, né? Sim. Então, por isso que às vezes eu sempre pergunto, né, para assim, que tem remédios que nem são antipsicóticos e dão essa reação neurológica. Por exemplo, o Plasil, que o Dr. Alex Sim. comentou. Então, às vezes eu pergunto, né? Já teve alguma reação ao Plasil quando foi no pronto-socorro e tomou na veia o remédio? Se a pessoa diz que já teve ao Plasil, ela tem essa sensibilidade maior, ela vai ter esse efeito com o aripiprazol, com a lurazidona, ela vai ter os fármacos que têm maior chance. Mas se ela não teve, é uma probabilidade igual da população geral. Mas é sempre muito importante a pessoa que já teve com algum fármaco, né? E o médico falou, ó, você teve a catisia com aripiprazol, ela saber quais são os fármacos que dão essa chance maior, para daí ela sempre alertar numa outra consulta com algum outro profissional, para que, ó, eu tive isso com um remédio tal, para que ele saiba, ó, então se eu for usar, por exemplo, haloperidol, eu posso ter esse efeito colateral, então eu não vou usar, né? Mas eu posso usar a quetiapina, que tem uma chance menor de efeito colateral de acatisia, né? E por aí vai. Tem mais alguma Sim. coisa que você queria, alguma mensagem final que você queria trazer aqui para o pessoal? Ah, eu acho que o mais importante de qualquer conversa quando a gente fala de medicação é, primeiro, teve um sintoma, saber qual medicação você tomou. Porque muitas vezes a pessoa passa na consulta e não lembra nem o remédio que teve. Se você não sabe a medicação, não tem como te investigar, dar um diagnóstico. E entender o que aconteceu. Olha, o tempo que foi, intervalo, essa linha do tempo para a gente é fundamental. Olha, eu tomei o remédio, tive tal sintoma, com quanto tempo depois da medicação, em que dia da medicação que foi. E o mais importante que eu acho é quando você teve um sintoma suspeita de uma alergia, investigar de uma forma rápida, não esperar 10, 15 anos da vida para depois investigar. Porque você vai perder muita informação no meio do caminho. E medicina, o mais importante na medicina é sempre a consulta, não o exame. É entender o que acontece. Se você não tem informação para atender o paciente, pode ser que o diagnóstico dele fique prejudicado e a investigação também. Uhum. Você sabe que no meu protocolo de primeira consulta eu sempre entrego, eu peço para a secretária mandar para as pessoas antes da pessoa vir, né? Eu acho que todo mundo que faz tratamento psiquiátrico, qualquer novo especialista que você for passar, pega todas as receitas do que você já tomou, se você não lembrar, anota Sim. a dose que tomou, quanto tempo tomou e o que teve. Porque isso, gente, é muito mais importante do que, por exemplo, a pessoa contar que eu tive um quadro depressivo, eu fiquei sem sair da cama. Isso é rápido da gente identificar. Mas o remédio vai ser muito importante para a gente conseguir saber o que vai usar. A pior coisa que tem é a gente usar de novo um remédio que a pessoa já se deu mal no passado e só depois de 2 meses ela lembrar que, Que era. nossa, agora eu lembrei, eu já tinha tomado esse remédio, eu não me dei bem, e são 2 meses que ela vai ficar no sofrimento, uma coisa simples que ela poderia ter feito para evitar isso, né? Então, assim, sempre que vocês forem numa consulta com alguém novo, tenham esse relato de todos os remédios, porque para mim também é frustrante a pessoa falar, já tomei vários, mas não lembro o nome, não É. lembro quanto que eu tomei, quando que eu tomei, se eu me dei bem ou se eu não dei. Que sintoma eu tive, né? Então assim, é bem ruim isso, né? Mas é isso, eu queria agradecer então a participação, né? Para quem tiver mais interesse em saber sobre alergia, imunologia, sobre fármacos, medicamentos, efeitos colaterais, sigam o Dr. Alex Lacerda. Tá aí para todo mundo. Eu podia até colocar um comentário aí, o Dr. Alex. Dr. Alex Lacerda tudo junto? Tem um É. ponto. Tá. É tudo Doutor junto. Alex, nós ficamos tudo junto.
Então, DR Alex Lacerda. Eu queria convidar as pessoas para uma live que eu vou fazer na terça-feira com o professor Bruno Nunes sobre estimulação magnética transcraniana na depressão. Teve gente que nunca ouviu falar sobre isso, mas depressão também pode ser tratada sem medicamentos, com aparelhos específicos que vão produzir uma onda magnética dentro do cérebro. Isso é muito interessante. Quem tiver interesse, então, na terça, às 20 horas, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Agradeço o convite e sempre muito bom falar de história de medicação, que é um mito muito grande na população. Tá bom. Então, boa noite e bom final de domingo a todos. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.